A trombofilia é uma predisposição em desenvolver trombose. Se trata de uma deficiência na ação das enzimas que realizam a coagulação do sangue. Feliciana descobriu a trombofilia após 3 abortos espontâneos. Sempre desejei ser mãe. A gravidez foi planejada da minha primeira filha. Eu fiz todos os exames de praxe que se faz no início e realmente não apresentou nenhum problema. E eu não tinha nenhuma situação de saúde que pudesse ser um alerta. E eu sofri o primeiro aborto. E aí eu tentei pela segunda vez e aconteceu novamente de uma forma igual. Resumindo, eu tive 3 abortos espontâneos, eu procurei vários especialistas, eu fui até 6 médicos procurando um diagnóstico, procurando alguma resposta porque eu passava por aquilo, até que finalmente, depois de tantos terem dito para mim que eu não tinha nenhum problema de saúde, que era para eu continuar tentando, que era comum os abortos espontâneos acontecerem com algumas mulheres, eu tive um médico iluminado que pediu uma série de exames, investigou mais profundamente de forma genética e tudo mais, e ali descobriu que eu tinha a trombofilia. A trombofilia é como se fosse uma tendência à trombose. Acontece somente se eu engravidar, pelo menos para mim, né? Então eu não tenho um problema de saúde, não tenho nenhuma intercorrência no meu dia a dia, mas se eu engravidasse, que era o que aconteceu comigo naquela época, o meu sangue engrossava com a trombofilia, para que todos compreendam, e obviamente em algum momento da gestação aquilo não só poderia trazer risco de morte para mim, como consequentemente causava a morte dos bebês, né, do feto. E aí qual foi o tratamento que eu precisei fazer para segurar a minha gestação, não para engravidar, mas para segurar a gestação por conta da trombofilia, era tomar uma enoxaparina, uma injeção na barriga todos os dias durante toda a gestação. Então a trombofilia se manifestou na minha vida somente no período gestacional e somente nesse período gestacional que eu precisei usar medicação para afinar o sangue diariamente. Foram 312 injeções de amor que eu tomei durante a gravidez da Yasmin, que já vai completar 9 anos, é uma criança linda, extremamente saudável, foi uma gravidez extremamente tranquila, desde que eu fizesse todo o tratamento que era para manter ela saudável. A trombofilia pode ser hereditária ou adquirida. Uma doença que não tem cura, apenas tratamento. Pode se desenvolver durante a gestação e depois desaparecer. O tratamento da trombofilia é feito com drogas anticoagulantes que inibem a formação de coágulo. Existem 2 grupos importantes de uso clínico, que é o ácido acetilsalicílico e a enoxaparina. E entre os dois existem algumas diferenças farmacológicas que fazem toda a diferença na hora do tratamento. Por exemplo, o ácido acetilsalicílico é um anticoagulante potente, como todo anticoagulante, ele também é anti-inflamatório e tem uma ação muito importante anti-inflamatória. A enoxaparina é um anticoagulante, também tem uma face anti-inflamatória, mas menos potente essa face anti-inflamatória do que o ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico demora um tempo para atingir uma concentração no corpo para que possa ter a sua ação anticoagulante. Esse tempo varia de 2 a 3 meses de uso em baixa dose, entre 100 a 300 miligramas. E a enoxaparina, ela já tem um comportamento já de imediato, o uso é subcutâneo, uma vez utilizado. Esse efeito dura 24 horas e tem que ser feita a reposição diária dessa droga para que tenha o efeito constante da anticoagulante. Se é uma paciente que já chega ao consultório e já está gestante, ela não vai ter o efeito imediato do ácido acetilsalicílico, que ainda vai tardar um tempo para que alcance uma concentração efetiva. Então ela teria que usar a enoxaparina, pode até usar associado com ácido acetilsalicílico para depois predominar um ou outro, ou os dois, de acordo com o caso clínico. Uma situação importante que eu quero deixar de recado e lembrete é que a única droga que existe evidência científica de algum efeito na prevenção da hipertensão da gravidez, que é uma complicação grave, é o ácido acetilsalicílico. Então, o ácido acetilsalicílico, às vezes, ele pode ter numa dose, 2 efeitos desejados, né? Ser anticoagulante e também lá no avançado da gestação, atuar também como uma droga na ação de prevenção dessa complicação, que é uma grande causa de morte materna no nosso país. Durante a pandemia da Covid-19, veio um susto. Descobriu que estava grávida de novo, desta vez uma gestação gemelar.
Vieram à tona momentos de medo, mas também de muita fé. Uma série de coisas passou na minha cabeça, afetou um pouquinho o meu emocional nesse período. Eu segui firme, com muita fé, pedindo a Deus que eu não contraísse o Covid. A gente não sabia de vacina, Sim. Ninguém tinha inventado a vacina, a gente tinha pouco conhecimento desse vírus. Então eu fiquei bastante isolada, realmente, de tudo e de todos, para manter essa gestação tranquila, já que era de alto risco por tantos fatores. E graças a Deus deu tudo certo, eu tenho 2 bebês lindas, já tem 2 anos e meio, e a gente precisa disso, conhecimento. Eu acho que o conhecimento é a chave de tudo. Quando a gente descobre o problema de saúde e aprende a controlar, seja ele qual for, a gente consegue ter uma vida normal. Hoje existe trombofilia para mim? Existe essa doença, se manifesta de alguma forma que me prejudica? Não. Eu tenho uma vida extremamente normal, me sinto extremamente saudável. Ela só se manifestou durante as minhas gestações e eu realizei o meu sonho porque eu perseverei, eu tive fé, eu não desisti, eu não me contentei com a primeira, segunda, terceira opinião, nem com a quinta opinião, eu fui até o 6º médico e lá eu consegui. Então muitas pessoas às vezes acabam parando no caminho, seja qual for a doença ou a dúvida que elas têm de saúde. A gente não pode se contentar com respostas que não sejam suficientes à nossa necessidade ou ao tamanho do nosso sonho.